Números 18. Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo, levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles farão a tua guarda, a guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos vasos do santuário e ao altar, para que não morram, tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti e farão a guarda da tenda da congregação em todo o ministério da tenda. E o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. A vós são dados em dádiva pelo Senhor para administrar o ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu. Isto administrareis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial. E o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: E eu, eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas expiações do pecado, e com todas as suas expiações da culpa, que me restituírem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás. Todo varão comerá, santidade será para ti. Também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e as tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Todo o melhor do azeite, de todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda a coisa consagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre de toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que, pois, deles se houverem de resgatar, resgatarás, da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de vaca, o primogênito de ovelha, o primogênito de cabra não resgatarás. Santos são. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimará em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será tua, assim como será teu o peito do movimento e o ombro direito. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e às tuas filhas contigo por estatuto perpétuo. Concerto perpétuo de sal perante o Senhor é, para ti e para a tua semente contigo. Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: No meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Também falarás aos levitas e diz-lhes: Quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos.
e contar-se-vos-á vossa oferta alçada como grão da eira e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, do melhor deles a sua santa parte. Dir-lhes-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas, e os comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Números 19. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei, que o Senhor ordenou, dizendo: Diz aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha, e sobre que não subiu o jugo. E a dareis a Eleazar o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele. E Eleazar o sacerdote tomará do seu sangue com o seu dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne e o seu sangue, com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e hisopo, e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará os seus vestidos e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará os seus vestidos com água, e em água banhará sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra, e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. E o que ganhou a cinza da bezerra lavará os seus vestidos, e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. E ao terceiro dia se purificará com ela, e ao 7º dia será limpo, se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela alma será extirpada de Israel. Porque a água da separação não foi espargida sobre ele, imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei: quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre o que não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocará algum que for morto pela espada ou outro morto, ou aos ossos de algum homem, ou a uma sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois tomarão do pó da queima da expiação, e sobre ele porão água viva num vaso. E um homem limpo tomará hisopo, e o molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda, e sobre todo o fato, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. E o limpo ao terceiro dia e 7º dia espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará. E lavará os seus vestidos e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém o que for imundo, e se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água de separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Isso lhe será por estatuto perpétuo, e o que espargir a água da separação lavará os seus vestidos, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo que o imundo tocar também será imundo, e a alma que o tocar será imunda até a tarde. Números 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês 1º, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, e falaram, dizendo: Oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais?
E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem d'água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos olhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém Edom lhes disse: Não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada a teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho igualado, e se eu e meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Sem fazer alguma outra coisa, deixa-me somente passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, e vieram ao monte de Or. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte de Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será a seus povos, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho, e faze-o subir ao monte de Or. E despe a Arão seus vestidos, e veste-os a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte de Or, perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão os vestidos, e os vestiu Eleazar seu filho, e morreu Arão ali sob o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel.